Boa noite, irmãos. Graças a Deus, aqui nós, outra vez. De manhã, fomos grandemente abençoados. Eu estava olhando um destaque da irmã Bianca, colocou no grupo Somente Crer, o parágrafo 40. Foi o último que nós lemos hoje de manhã, na mensagem o único lugar provido por Deus para a adoração. E foi muito profundo aquilo, porque nós é tudo ou nada. Ou a mensagem, ou coisa nenhuma. Na hora que Deus falou na era que nós estamos vivendo, para nós, e toda a condição da Bíblia é escutar a sua voz, dar ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. Os samaritanos estavam acreditando que a adoração a Deus só podia ser feita no monte. Até pouco tempo, os pentecostais tinham uma história de monte. Até hoje, ainda tem muitos deles que têm essa história de subir para o monte, 3 dias no monte lá, ficam orando até. Eu falei, mas que coisa! Os judeus sabiam, pela ordem do Velho Testamento, que quando Deus escolhesse um lugar para colocar o nome dele, era onde eles deveriam adorar. E quando Salomão construiu o templo, e Deus colocou o seu nome naquele templo, então todos os judeus sabiam que o lugar para adorar a Deus era em Jerusalém, no templo. Isso virou uma idolatria que só dos judeus rebeldes da Ásia. Viram Paulo andando na rua durante o dia. E ele tinha um companheiro chamado Trófimo, que era gentio e que não era circuncidado. E quando aqueles judeus pegaram Paulo dentro do templo, pensaram que ele tinha introduzido o companheiro dele que não era circuncidado. Profanou o santo lugar. Aí pronto. Alvoroçaram a cidade inteira, só não mataram Paulo de chute e pancada naquele dia, porque o tribuno, comandante da guarda romana que estava na cidade de Jerusalém, chegou na hora lá e tomou Paulo das mãos deles, senão eles tinham matado naquela hora. Mas o Senhor, vejam só o detalhe, o Senhor já havia falado para Paulo que depois que ele fosse a Jerusalém, de lá ele iria para Roma, testificar do Senhor Jesus também em Roma. Então não podia morrer em Jerusalém antes de ir para Roma. Deus não falou? Falou. Falou? Então está falado. Isso tudo são base para nós querer saber como foi que Deus disse que era para fazer. Isso prende a cada um de nós no real assunto da obediência. Se não fazemos, se a pessoa, o rei Davi, a juntar 30.000 pessoas, fazer uma senhora de uma caravana para ir buscar a arca para Jerusalém. Festa e tudo, mas cada passo que dava era pulo e grito, e oferecia um sacrifício. E a arca estava em cima de um carro novo, puxada por 2 bois.
e 2 levitas em cima guiando o carro. Não, os levitas não foram escolhidos por Deus para guiar carro novo com a arca em cima. Era para carregar a arca nos ombros e a pé com ela nos ombros levando. Agora, a Bíblia diz que os bois estavam deixando a arca pender. Como? Se o carro está plano aqui, a arca está em cima, de que forma essa arca está saindo? Os bois começavam a tropeçar. Tropeçavam no quê? Não tinha raiz, não tinha pedra, não tinha nada no meio. Nós estudamos a Bíblia e começamos a crer que os bois estavam tropeçando na falta de cuidado de quem estava comandando aquela operação. Cada tropeção que o boi dava, a arca começava a escorregar para cair de cima do carro. E um homem justo, um homem escolhido por Deus, dentro do cumprimento do seu dever, estendeu a mão na melhor das intenções, não deixar a arca de Deus cair. Se fosse num terreno pedregulho, numa pissarra, essa arca de ouro. Ia estragar, não ia? Levou a mão, morreu ali por aquela imprudência. E a Bíblia nem diz para nós o que foi feito dali para frente, como é que ficou. Alguém botou a mão na arca agora para tirar de cima do carro? Os bois continuaram tropeçando e ela caiu de cima do carro? Não tem nada disso escrito lá. Só sabe que Davi correu de longe do carro, ele que ia bem na frente do carro, bailando e louvando a Deus e cantando e gritando, afastou de perto daquele carro e perguntou: como é que eu vou fazer para trazer a minha arca do Senhor, meu Deus? A arca ficou lá no meio do templo. Guardaram a arca na casa de um cidadão chamado Obed-Edom. E ele separou um dos filhos dele só para vigiar a arca e cuidar dela. 3 meses depois a notícia correu. O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom por amor da arca. Ah, sim. Agora o rei Davi chamou os sacerdotes, profetas e todo mundo e mandaram vasculhar para seguir à risca o roteiro como era que era para trazer a arca. E o próprio Davi disse, por isso que deu errado da outra vez, porque nós não consultamos a Deus, a maneira de Deus para trazer a arca e tentamos trazer do nosso jeito e deu errado. Que coisa, né? Mas hoje chegou a hora que nosso Senhor avisou. Nem no monte, nem em Jerusalém. Vamos ficar de pé e vamos ler a nossa Bíblia, no mesmo lugar que nós lemos hoje de manhã. Se nós dessemos conta de repetir tudo que foi falado de manhã, repetiremos para vocês. Mas a mensagem também aqui, nós podemos continuar lendo ela daqui, antes da meia-noite nós terminamos todinha. São João capítulo 4, lemos os versículos 23 e 24. Aliás, nós começamos no 20, onde a mulher havia dito para Jesus que os pais dela, a linhagem dos samaritanos,
adoravam a Deus no monte. Então vamos começar no 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluias. Obrigado, Senhor. A tua palavra é tão maravilhosa, é tão cheia de sabedoria, é tão gloriosa, Senhor, que quando experimentamos dela, nós pressentimos que é o que a nossa alma necessita. Nós percebemos pelo sabor da palavra que ela tem sabor de vida eterna. Há tantos homens sábios na terra hoje, escrevendo grandes livros, grandes coisas, muita sabedoria. Porém, na palavra do Senhor é aonde está a vida eterna. Portanto, nos ajude, Senhor, a nos prender mais uma vez naquilo que o teu Espírito estava falando para a igreja nesta era e que o profeta tanto se esforçou para transmitir para o povo o que o Senhor quer para cada um de nós nesta hora que estamos vivendo. Por isso pedimos humildemente, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor mais uma vez nos abençoe com esta gloriosa mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu vou começar bem na frente agora. Nós paramos no 40 de manhã e nós vamos recomeçar no 127, onde o irmão Branham tinha acabado de recordar a escritura que ele havia lido, se referindo a uma escritura que dizia que por 7 dias, na hora deles saírem do Egito, 7 dias antes da saída, eles já deveriam estar comendo pão asmo. E que aquela festa era para ser memorável para Israel, que todo ano, naquele período, do dia 7 ao dia 14 de janeiro, ou de janeiro não, o princípio, o primeiro mês no calendário judaico é abril. Não é janeiro. Janeiro é do calendário romano. Mas do dia 7 ao dia 14 do primeiro mês do ano, eles deveriam fazer a festa dos pães asmos, que terminava no dia 14 com
o símbolo comendo a carne do cordeiro, a carne assada no fogo, com ervas amargosas. Depois de se referir àquela ordem, o profeta começa dizendo no 127, na bonita noiva de Cristo, depois de sua morte no decorrer da Idade Média pelo Império Romano, que ela teve de morrer. Se o grão de trigo não cair na terra, o noivo teve de vir, a perfeita obra-prima de Deus. Todos vocês ouviram a minha mensagem sobre isso. Eu estive lá, Los Angeles, em Forest Lawn, certo dia, e meu coração saltou. Quantos já estiveram lá? Há uma estátua de Moisés, por Ângelo, eu creio que é Michelangelo. E é uma estátua perfeita, tudo exceto no joelho direito, há um entalhe com cerca de meia polegada de profundidade. E o guia, eu estava olhando, ele me chamou a atenção para isto. Ele disse, Michelangelo tinha despendido toda a vida tentando fazer. Ele era escultor e estava tentando fazer a imagem de Moisés. Lá atrás, em sua mente, ele tinha em mente como Moisés devia se parecer. Ele tinha isso no coração, como Moisés devia se parecer. E então ele despendeu a vida toda. Talhava um pouco aqui e esfregava, afastava-se e olhava para ela. Anos consecutivos, ele trabalhou nela. Finalmente, quando foi completada, e ele se afastou e abaixou seu trapo e seu martelo, ele olhou para a estátua. Ela era tão perfeitamente a imagem de Moisés que ele tinha no coração, que ele ficou tão fora de si, que agarrou o martelo e a golpeou e gritou, fala! É chamada a obra-prima de Michelangelo. Essa grande coisa naquele escultor, com essa visão que ele teve do que Moisés devia ser, estava só retratando em tipo o grande Deus Pai. Ele tinha em seu coração, antes da fundação do mundo, um filho, porque ele é pai. Todavia, ainda estava nos genes da sua palavra. E ele criou um homem. E ele teve de colocá-lo em livre-arbítrio. Porém, esse homem caiu. Que coisa. Todavia, o grande escultor, Deus, o qual fez o homem do pó da terra, ele não aceitou isso. Ele começou a fazer o homem novamente. E ele fez um Noé, ele morreu bêbado. Ele fez um Moisés, que falhou em guardar sua palavra. Ele fez profetas que fugiram no tempo das dificuldades. E ele continuou edificando e moldando, até que após algum tempo, ele quis uma obra-prima para refleti-lo. Sua natureza, o que estava em seu coração, quanto ao que um filho devia ser. Aleluia! Certo dia no Jordão, depois que essa obra-prima tinha sido formada e feita, ali vem ele fazendo descer nas asas de uma pomba, disse,
este é ele. Ele ficou tão entusiasmado com esta obra-prima que o golpeou no Calvário para que ele morresse pelo resto de nós que éramos imperfeitos, para que através do derramamento do seu sangue ele pudesse trazer muitas obras-primas, sendo uma noiva ao seu filho. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E a água que ela veio buscar, o que sucedeu? Ela largou o cântaro para trás, sabe? Ei, glória a Deus. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Uma samaritana que tinha recebido o ensinamento de que tipo de obras o Cristo deveria fazer quando se manifestasse. Jesus fez aquele mesmo sinal diante dos fariseus e eles disseram: você é samaritano e tem demônio. Fez diante de uma mulher que tinha tido 5 maridos e estava vivendo com um que não era marido dela. E ela disse: vejo que tu és profeta. Que coisa! Uma noiva ao seu filho. A obra-prima tem uma cicatriz por causa do entusiasmo de Deus. Ao ver tal obra-prima, ele o feriu por todos nós. Está vendo? Ali ele morreu para aperfeiçoar a nós que somos imperfeitos. A obra-prima. Note aqui, ele disse: 7 dias comerás pães asmos. Agora o pão é tipificado. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Não só uma palavra aqui e ali, como as denominações o fariam crer nisto. Mas a palavra de Deus é perfeita. E o próprio Deus, em forma de letra, chamada semente, e o tipo certo de fé inadulterada nessa palavra, trará essa semente à sua vida. Não interessa doutores, teólogos da mensagem tentar dizer: não precisa ter um companheirismo distinto, porque todo mundo que creu na mensagem é a semente na era de Laodiceia. Tem muita gente que creu na mensagem porque conferiu a mensagem com a Bíblia e não achou um defeito para colocar. Não achou como contradizer a mensagem.
mas fica por ali num pé e no outro até a hora que acha o defeito. Aqueles que estavam procurando defeito acharam com um cidadão lá nos Estados Unidos que mostrou na geografia, numa mensagem, o profeta dizendo que estava num lugar e, noutra mensagem, ele citando a mesma visão, eles provaram que ele disse num lugar diferente do que havia dito em outra mensagem. Aí tocaram o rebu e agora estão gente grande lá em São Paulo, gente que um dia se considerou um dos tais, um dos pequeninos, e nós não estamos nem preocupados. Nós não queremos crescer em estatura intelectual diante de quem quer que seja. Nós toda a vida queremos ficar do mesmo tamanho que o Senhor talhou para nós. Essa é a estatura de Cristo. E o Espírito do Senhor Jesus, através da palavra que deu para nós nesta era, nos fará crescer cada dia na graça e no conhecimento, até o dia que nós estaremos na estatura certa. É exatamente o que você vê à noite nos discernimentos. E todas estas coisas, porque é uma promessa que Deus fez. E ele se pôs ao meu lado e me disse isso. E me disse que estes impostores se levantariam, todavia para ficar firme. Aleluia. É o que nós fizemos. Eu creio nisto. E nenhum motivo egoísta para magoar alguém, mas para ser reverente a Deus e fazer a obra que Ele me chamou a fazer. É por isto que digo estas coisas. E Deus confirma isto, e recebe a oferta e o sacrifício, vindicando que é a verdade. Não há dúvida quanto a isto. Agora observe essa palavra. Agora nós notamos aqui 7 dias. Não era para aparecer fermento nem na dispensa, nem no depósito de alimento. Durante 7 dias. Isso é para cada era da igreja. Agora, como essa obra-prima teve de morrer para ser ressuscitada, para redimir todos nós, então ele teve uma igreja colocada em ordem no Pentecostes, porém essa igreja teve de passar por um sacrifício e o mundo romano a matou, colocou-a na terra. Como este autor deste livro, não consigo me lembrar agora, zombou tanto de mim e disse: de todos os demônios, o pior é o William Branham. Já pensou? Veja, é isso que o diabo tenta dizer. Ele disse visões e coisas tais. Disse, isso é do diabo. Ele disse, ou ele é algum tipo de hipnotizador, ou operando em percepção extrasensorial. O mundo intelectual sempre tentando decifrar isto. Esse isto aqui está com I maiúsculo. É isto. Foi aí onde tentaram decifrar Jesus. Como fazes estas coisas? Com que autoridade tu fazes isto? E ele, sem ficar nervoso, sem contender, na maior calma, simplesmente disse para eles: eu vou fazer uma pergunta para vocês também. Se vocês me responderem, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Barrai um pouquinho, mestre. Se juntaram lá e disseram:
Agora nós é que estamos no apuro, viu? Vamos fazer uma pergunta para ele para saber com que autoridade, ou quem deu autoridade para ele fazer essas obras que está fazendo. E agora quem se enrolou foi nós. Se nós disser que o batismo de João era do céu, ele vai perguntar por que nós não cremos. Se nós disser que era dos homens, na hora que correr nas redes sociais do dia, na mídia, que nós, os doutores da lei, andam dizendo que o batismo de João era dos homens, aí nós achamos. Acabou. O recurso é dizer que nós não sabemos de onde era. Sim, estou esperando a resposta. Mestre, não sabemos de onde era o batismo de João. Se era do céu, se era dos homens. Tampouco eu direi a vocês com que autoridade eu faço estas coisas. Dê licença. Tem gente querendo ouvir o que eu estou pregando. E eles abriram fora, sem saber com que autoridade Jesus fazia aquelas obras ou quem havia dado aquela autoridade para ele. Que coisa, né? O recurso era dizer não sabemos. Tampouco eu vos digo. Isso mesmo. Eles prosseguiram. Dali em diante ninguém lhe perguntou mais nada. Está vendo? Ele simplesmente os cortou. Ele não lhes disse nada sobre isto. Aleluia. Não era da conta deles. Ele tinha um trabalho a fazer e o consumou. Aleluia. Deus nos ajude a fazer a mesma coisa. Nós não temos de responder às perguntas do diabo. Isso mesmo. Se tu és, faz assim e tal. Você é responsável por esse evangelho. Um pregador é. E isso é tudo. Não como ele está escrito. É simplesmente responsável por dizê-lo. E como servo, se você é profeta, você é responsável para com Deus. E se as visões que vêm iluminam essa escritura e mostram que ela é, você é responsável por toda a palavra que está nessa Bíblia, porque ela foi toda escrita pelo mesmo tipo de pessoa que você é. Deus de antigamente moveu-se pelos profetas e escreveu a Santa Bíblia. Está vendo? E nenhum profeta genuíno de Deus poderia negar uma palavra dela, mas crê em toda a palavra e pregar a mesma coisa. E então Deus está obrigado, a partir desse canal, a fazer essa palavra se cumprir exatamente da maneira que está prometida. A semente crescerá. Agora note novamente, rapidamente, nós encontramos aqui que todos os 7 dias este pão era para ser comido no decorrer das 7 eras da igreja. Agora, quando teve de ser e penetrar na terra, teve de morrer e penetrar na terra, e este crítico que falou a meu respeito disse: de um Deus que vocês adoram, que poderia se sentar na Idade Média e observar aquelas mães grávidas, algumas delas com bebezinhos nos braços, pessoas sinceras, serem lançadas na arena e os leões despedaçá-las, e elas gritando, pendurá-las em cruzes e queimá-las, despir as mulheres jovens, virgens, e lançar a si mesmas para trás assim, e atiçar os leões nelas. Disse: um Deus que poderia se sentar no céu, que se supunha estar em seu trono,
e olhasse para baixo e dissesse que ele apreciava isto, disse. Então veja, essa é a concepção intelectual, a qual é do diabo. Então a pessoa possessa por uma concepção do diabo diz que o irmão Branham era um diabo. Porque estava pregando um Deus que ficou de braços encruzados vendo os fiéis dele ser despedaçados por leões. Aquele pobre diabo não sabia nada da revelação das Escrituras. Graças a Deus que teve misericórdia de nós. O primeiro selo foi aberto, o primeiro animal diz para João: vem e vê, com voz como de trovão. Primeiro querubim. Ele era semelhante a um leão. Quando o segundo selo foi aberto, você vê que eles pegaram Paulo, apedrejaram Paulo, deram ele por morto, arrastaram o cadáver, jogaram lá fora da cidade, deixaram para lá, acabou a brincadeira. E os discípulos que criam naquilo que Paulo pregou para eles, chegaram lá e começaram a rodear o corpo. E de repente, o missionário abriu os olhos e se levantou. Ele está vivo. Cada um podia abraçá-lo, dar um ósculo nele e dizer: está vivo, glória a Deus. Eles não podiam matá-lo enquanto não chegasse a hora. Então, o mesmo Deus que livrou Paulo das mãos dos judeus lá em Jerusalém, livrou Paulo das mãos dos ímpios que apedrejaram a ele, livrou Paulo do naufrágio, livrou da cobra mais venenosa que tinha na ilha, pendurou na mão dele na hora que ele estava caçando graveto para ajudar a atiçar a coivara, que foi acesa por causa do frio. Muito bem. E os nativos da ilha, que nós chamamos de índio, lá nos Estados Unidos eles chamam nativos. Na África também. Se esse homem deve ser um homicida, deve ser um réu de primeira linha. Ele escapou do mar, mas a justiça não deixa ele viver. É daqui no máximo 20 minutos ele está pronto. Jogou o trem lá dentro do fogo, peraí. Ela estava fugindo do fogo. E ele está pegando graveto. E ela aproveitou e pendurou na mão dele. Ele fez dela um graveto, jogou dentro do fogo para atizar o fogo. E eles ficaram esperando. Ele começou a inchar e cair morto, de repente. Esperaram até passar o prazo que o efeito do veneno daquele trem lá faria. E não inchou nem a mão dele no lugar que o trem mordeu. Quanto mais o corpo todo para cair morto. E agora? Rapaz, contra o veneno daquela mamba lá, só tem um remédio. É aquele Criador. Se esse homem é um Deus, vem aqui e impede carne e osso diante de nós. Enquanto eles estavam naquele pensamento, chegou a notícia que o pai de Públio, que era o maioral da ilha, estava enfermo. Febre e desinteria que está se acabando, uma verdadeira desidratação daquelas fulminantes. Se demorasse mais, o homem ia morrer. Rapaz,
vocês todos aqui, o Conselho da Ilha concorda que aquilo que na mão dele ele jogou dentro do fogo e não aconteceu nada com ele, foi um milagre? Foi. Levaram ele lá onde estava o homem doente. E ele orou, pôs as mãos sobre o homem sarou na hora. Ei, mas como é que a coisa mudou de repente? Não faltou mais nada para eles naquela ilha. Até o dia que apareceu uma embarcação para levá-los para a Itália. Então, Deus não podia. Cada leão que se aproximasse de um crente daquele cair morto na hora. Podia ou não podia? O segundo animal, quando veio a época do martírio, a época de sacrificar os crentes, era um boi. Ele era semelhante a um boi. Quando o segundo selo foi aberto, ele disse como voz de trovão para João: vem e vê. Ele viu um cavalo vermelho. E aí, o que estava montado nele tinha a disposição de matar quem não. Na doutrina dos nicolaítas, no ismo nicolaíta que surgiu na primeira era, quem não saiu da palavra para ir atrás do ismo, no segundo selo já teve que pagar com a vida. O filme que eles fizeram, até o Nero velho ficou encabulado. E não acredito, eles estão cantando os leões saindo aqui para comer gente vivo e o povo cantando o hino de louvor a Deus. Será possível? Eles estão cantando. Teve de morrer. Teve de ser enterrado numa catedral romana. Mas então o primeiro rebento da vida brotou na reforma por Martinho Lutero. O justo viverá da fé. Não viverá por um pão kosher. É o pão que eles usam na ceia, na Eucaristia da Igreja Católica. Abençoado por um sacerdote. Abençoou, mas pela palavra de Deus, o justo viverá da fé. Ele produziu 2 brotos, o grão de trigo começou a crescer. Então adiante veio João Wesley e acrescentou a isso. Houve muitos, Zwinglio e assim por diante. Então adiante vieram os pentecostais na casca, tanto para enganar os eleitos. Parecia um verdadeiro grão de trigo. Abrindo-o não havia trigo algum, porém a vida estava passando através da casca. Agora vocês notaram, cada 3 anos depois de uma mensagem, de uma grande reunião que acontece, uma denominação. Isto tem 20 anos e nenhuma denominação. Querido Cordeiro moribundo, que isto nunca aconteça assim, aleluia. Nunca se tornaria uma denominação. Vocês querem fazer a conta? De 59 anos que a mensagem foi pregada, mais de 20 anos que o irmão Brana tinha começado, já vai para quê? Para 89,
90 anos e nunca virou uma denominação e nem vai virar. Eles disseram para o irmão Brana, no dia que foi registrado no cartório a igreja em si, como uma entidade religiosa, botaram no registro Tabernáculo Brana. O irmão Brana questionou com eles para tirar o nome dele. Botem Tabernáculo de Jesus, botem Tabernáculo da Vida, botem algum outro nome, mas tire o meu. Não tiraram, ficou Tabernáculo Brana mesmo. Aí eles disseram para o irmão Brana, então virou uma denominação. Registraram no cartório e botaram o nome. Ele disse, pois é, pois se isso virou uma denominação, eu garanto que é a única que vai subir. É o tabernáculo. E mostrou para eles que denominação não era o... Porque quando se vai registrar uma firma, aparece lá escrito no contrato social, primeiro, denominação ou razão social. É o nome da firma. Depois, mais embaixo, vem o nome de fantasia. Qualquer nome que você queira pôr na parede lá, como nome de fantasia. Aí, tinha virado denominação pública que registrou no cartório com o nome Tabernáculo Brana. E nós é que estamos numa situação boa que nós nunca fomos registrados em cartório com nome nenhum. Nem Tabernáculo Brana, nem Tabernáculo de Altamira, nem Tabernáculo de Nazareno, nem Tabernáculo coisa nenhuma. Nós estamos aqui crendo na mensagem de um profeta. E acreditamos que os primeiros que serão pegos na malha fina é justamente os que estão registrados em cartório. Não é pensando que através da clandestinidade nós se livraremos por mais tempo. Porque alguma ameaça nos Estados Unidos já começou. Por isso que o pastor Gerson passou mensagem para nós pedindo oração pelo irmão José Brano. E por todos os crentes da mensagem nos Estados Unidos que realmente creem, que realmente estão no princípio que o irmão Brana falou. Tem uma aula lá nos Estados Unidos que eles creem tanto na mensagem que eles nem o pregador não prega. Ele dirige o culto e coloca o irmão Brana para pregar para a igreja porque eles são de língua inglesa, eles falam inglês. Aí lá vem os bisbilhoteiros da mensagem querer fazer isso no Brasil. Não, não dá para ter mais pregador, não. É para ouvir só o que o profeta disse. Eu estou lendo exatamente o que o profeta disse na língua portuguesa. Não vai dar tempo. Nós paramos aqui ao final do parágrafo 153. Quem sabe domingo próximo nós continuaremos. Com essa, vocês já viram, nós estávamos com essa, mudou Deus seu parecer. Qualquer mensagem do irmão Brana que você começa a estudar no Espírito, vamos falar a verdade. Nós cremos mesmo. Essa que é a verdade. Fica tão bom que... Rapaz, eu podia nem fazer nada hoje. Só vou trabalhar porque é o jeito. Mas dá vontade de ficar sentado aqui, só lendo o livro até a hora que as vistas se cansarem. Vamos nos colocar de pé? Nós nem chegamos ainda ao lugar
Onde é que é para adorar a Deus? Na era de Laodiceia. Ele vai chegar lá. Acredito que domingo próximo nós chegaremos já onde? Já começamos o ensaio hoje de manhã. Agora não é no monte que os judeus, que os samaritanos adoram, nem em Jerusalém como os judeus adoram. É em espírito e em verdade. E eu o faço no nome. Porque Senhor Jesus Cristo é o nome do nosso Deus como Salvador. Nós já aprendemos isso, não foi só uma vez nem duas. Ele recebeu um título como curador. Recebeu ou não recebeu? Jeová Rafa. Ele recebeu um título como um guerreiro invencível. Jeová Nissi. É nossa bandeira. Com ele na frente não tem tamanho de inimigo. Pode ser Golias. Mas, rapaz, se eu não der conta de alcançar na cabeça do Golias para dar uma marretada nele, eu dou uma no meio da canela, derrubo no chão e acabo de matar. Mas ele recebeu um nome como Salvador. E esse é Senhor Jesus Cristo. Não há outro nome. É nesse nome que nós adoramos o nosso Deus, que nós não vemos com os olhos, não apalpamos com as mãos, mas cremos que ele existe e que é galardoador de cada pessoa que o busca. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Acreditamos que é do agrado do Senhor que cada adorador, que no Espírito e na verdade do Senhor para esta era em que estamos vivendo, se aproxima do Senhor para adorá-lo neste grande e glorioso nome, Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, Senhor. Quando começamos a buscar na nossa Bíblia, quando lemos o tamanho do valor que o Senhor dava no seu grande nome, nunca me esquecerei daquela frase que o Senhor falou para Jeremias, quando os homens que escaparam do exército de Babilônia foram deixados na terra, fugiram para o Egito e começaram com a mesma idolatria. E eles disseram para Jeremias: não vamos te obedecer. Quando nós oferecíamos bolos para a rainha dos céus, oferecíamos libações, tínhamos paz e tínhamos fartura. Desde que paramos com isso, aí veio guerra e fome. E o Senhor ouviu aquilo. E o profeta Jeremias se levantou e disse: assim diz o Senhor, eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais o meu nome será pronunciado por homem de Judá na terra do Egito. Aleluia! Oh, grande nome! Cordeiro moribundo, bendito Jesus, ajuda-nos a te adorar neste glorioso nome todos os dias da nossa vida, Senhor. Mesmo quando estamos trabalhando, quando estamos viajando, quando paramos para descansar, quando paramos para nos alimentar, ajude-nos a nos lembrar de Ti e deste glorioso nome, Senhor Jesus Cristo. E oferecer neste nome o melhor do nosso sentimento para Deus. Deus nosso, recebe a nossa gratidão que te ofertamos
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. A igreja em Tucuruí, Breu Branco. Irmão Enoque e família. Irmão Hugo e família. Irmã Sirlene Cardoso. Arnaldo e família, 140. Louvas Ronald, em Padre Bernardo. Raquel Goulart. Wilson e família, Pacajá. Perenilton e família, na vicinal da Ajax. Nalva, Travessão do Surubim. Deus abençoe. Deus já tem abençoado. Continuem guardando essa bênção no coração, como nós estamos tentando fazer aqui. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoe mais um ao outro. Estamos despedidos na graça e na paz de nosso Senhor.